Olá! No vídeo de hoje, então, eu vou dar continuidade na peça que a gente deixou para a prova na aula passada. O meu nome é Jane e já vou convidar você para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e comentar o que você está achando aqui do meu conteúdo. Isso é muito importante para mim e me ajuda muito. Então essa peça aqui é essa calça aqui que eu tirei a modelagem da revista Manequim. Para você que não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição o link onde eu corto essa calça, aonde eu monto ela e deixo ela para a prova também. Então, continuando aqui da aula passada, eu provei essa peça e tem que fazer bastante ajuste. Então, na revista ela é uma tamanho 38 e eu aumentei 1 centímetro na lateral. Eu não precisava ter aumentado, que ainda assim eu ia ter que ajustar. O único lugar que talvez ficasse pequeno se eu não tivesse aumentado seria na cintura. Mas como ela tem pence e essas pregas, se tivesse pequeno era só diminuir um pouco as pences e a prega que ia servir aqui na cintura certinho. Então aqui, ó, para vocês verem, eu não tirei nenhum alfinete, eu deixei exatamente como estava na prova. E aqui, ó, eu marquei mais ou menos a posição onde o meu zíper tem que passar. Então é interessante que você sempre deixe essas marcações aqui para dar bem certinho. Eu vou precisar costurar, fazer um pesponto aqui, ó, porque aqui tá solto esse bolso. E se ele fica assim dessa forma, ele abre demais aqui no corpo. Agora presta bastante atenção. Aqui nas laterais, ó, eu preciso tirar esse tanto aqui, ó, que ele faz uma curva de quadril. E eu não tenho essa curva de quadril. Aqui eu marquei dos dois lados, mas provavelmente eu tenho que tirar igual dos dois lados. Então eu vou marcar aqui apenas de um lado. Mas eu vou fazer isso nessa perna aqui, ó, que eu tô marcada aqui o ajuste da parte de trás. Então aqui seria o ponto que eu posso iniciar esse ajuste. E aqui eu vou colocando os alfinetes, ó, somente aqui no tecido da parte da frente da peça, soltando a parte de trás, mas na mesma posição. E agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir esse ajuste aqui, ó, para a lateral. Então, ó, bem nessa região aqui, eu vou marcar aqui, ó, no mesmo local que eu fiz esse ajuste, eu vou marcar esse ajuste aqui para a lateral, ó. Então aqui, ó, tem 4 centímetros com o tecido dobrado, tá? Então eu vou transferir esse alfinete para cá, da mesma forma com esses 4 centímetros dobrados, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho 5. Vou transferir esse alfinete para a mesma posição aqui com 5 centímetros, que é mais ou menos na região do joelho aqui. Feito isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ajuste enorme para fazer aqui, ó, na lateral, tá vendo? Então eu vou desmanchar essa peça e já volto aqui para a gente cortar isso aqui certinho. Então aqui eu já desmanchei a peça, tá? Como eu fiz uma costura bem provisória, foi super rapidinho para fazer essa parte de desmanchar. E agora eu vou fazer o ajuste. E o que eu vou fazer é marcar a parte das costas e da frente o que eu tenho que ajustar. Então, eu estou tirando aqui da ponta do tecido 4 centímetros, da ponta do tecido 4 centímetros, porque já tem a minha margem de costura, então já vai ficar o ajuste aqui no lugar certo. Ainda vai faltar um pouquinho para ajustar, que a gente vai tirar entre pernas. E aqui eu vou tirar toda essa parte aqui arredondada, ó. Tá vendo aqui do ajuste? Então eu vou só desenhar aqui, ó, igual, ó. Então essa é a parte do ajuste da frente, que eu só vou cortar, e aqui a parte do ajuste de trás. Então aqui atrás também eu vou vir aqui, ó, reto. Vou tirar bem essa curva aqui, ó, que tá fazendo na calça, na peça, eu vou tirar ela fora. E aqui eu vou seguir reto para baixo também. Se esse ajuste fosse menor, a gente nem ia desmanchar a peça, a gente ia fazer direto na máquina e cortar o excesso. Mas como o ajuste é muito grande, vale a pena vir aqui na mesa e cortar. Mas eu não vou ficar mostrando muitas situações que podem acontecer, que com o decorrer dos vídeos, conforme for acontecendo, eu vou ensinando para vocês diversas formas de ajustar essas roupas para fazer dar certo. Aqui eu já vou tirar aqui no entrepernas também. Aqui eu vou tirar praticamente a costura que eu fiz, que já vai dar o tanto que a gente precisa ali para ajustar. Só eu não vou tirar na altura do gavião, porque a altura do gavião ficou boa. E agora eu vou fazer aqui o mesmo com a parte da frente. Aqui eu vou aproveitar que ela tá aqui desmontada e vou cortar a parte da limpeza aqui do cos.
Então, para isso, eu só vou posicionar aqui o tecido e vou riscar aqui, ó. E agora eu vou cortar aqui a parte da frente também. Vou cortar aqui com 10 centímetros também, ó. Perceba que eu vou indo aqui na linha do cos, ó, e vou marcando 10 centímetros para ele ficar anatômico certinho aqui a parte de baixo também. Agora eu posso já alfinetar aqui com a outra parte, pra gente não se perder, tá certo? Então aqui, ó, lateral com lateral. Então aqui vai ficar a limpeza do cos, aqui a parte de cima. E aqui eu vou fechar e aqui a parte do zíper da frente. E é isso, agora é só a gente ir para a máquina e dar os acabamentos aqui da peça. E colocar o zíper, então fica até o final que a gente vai ainda colocar o zíper nessa peça e fazer essa barra aqui que é um pouquinho diferente. Então fica aí para você ver como que a gente vai fazer essa barra aqui. Então vamos lá terminar de fechar essa pecinha aqui rapidinho. E agora eu vou fazer aquele pesponto que eu falei para vocês que eu vi a necessidade de fazer, para esse bolso não ficar abrindo, tá? Então, é só você também posicionar aqui certinho na tua peça e fazer aqui o pespontinho por cima já desse mesmo que a gente já tinha feito. Aí, assim, ele fica somente com essa parte aqui do bolso aberto e aqui fica fechado. Antes de fechar as laterais, eu peguei aqui a parte da frente e eu vou fazer aqui essa bainha vira-vira. Só na parte da frente, na perna da frente, eu usei a mesma marcação que já tinha na modelagem aqui do comprimento. E eu só vou fazer aqui, ó, uma virinha, ó. Eu deixei aqui alfinetado para ficar fácil para mim medir. Então aqui tá uma, já vou tirar esses alfinetes. E agora eu vou fazer aqui a outra perna da frente. E agora sim eu vou fechar aqui as laterais. E aqui eu tô chegando aqui, ó, no final da minha barra. E eu vou parar aqui antes de eu terminar. Vou tirar aqui da máquina. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui pelo outro lado, ó, por onde eu tô vendo a barra. E eu vou abraçar essa barra aqui, ó, com a parte das costas, ó. É como se a gente fosse fazer uma barra com fenda. E vou deixar aqui essa vira do mesmo tamanho. Então, eu começo costurando lá. Tô com a minha peça bem posicionada aqui, ó. E aqui eu vou fazer essa virinha aqui, ó, pra esse lado, que a hora que a gente virar, eu vou dar continuidade nessa barra aqui, ó. Aí, tirando aqui da máquina, olha só como vai ficar. Ela tá assim, ó, e quando eu virar, essa ponta aqui, ó, vai ficar totalmente, ó, embutida, a parte das costas maior, como é a proposta. E aqui, ó, a parte da frente vai ficar assim, ó. Depois eu continuo fazendo essa parte da barra aqui, ó, onde eu parei aqui. Então, aqui, ó, chegando na outra lateral da barra, agora o que eu vou fazer? Eu vou conferir essa medida aqui que sobrou aqui, ó. Então, da minha barra até lá a parte das costas, ó, sobrou certinho 4 centímetros. Então, aqui eu preciso fazer da mesma forma, que fique do mesmo jeito. Então, aqui da mesma forma, ó, eu vou abraçar a minha calça aqui e vou marcar aqui, ó, 4 centímetros certinho. Agora, antes de fechar o meio das pernas, eu preciso dar o acabamento aqui no gavião. Então, eu vou fazer isso com esse viés aqui de algodão. E agora eu vou fazer isso aqui na parte da frente. Mas na parte da frente, a gente vai colocar o zíper, lembra? Então, eu vou colocar aqui um zíper comum mesmo. E a distância que eu vou ter que costurar ele é exatamente aqui onde estão meus alfinetes. Então, eu já vou tirar aqui. Então, eu só vou posicionar ele rente ao tecido. E o zíper é aqui dessa forma, né? Então, ele tem que ficar desse jeito aqui. Então, eu abro ele e viro assim para costurar. Aqui eu vou costurar 2 vezes para vocês verem como não tem segredo costurar zíper, tá, gente? Eu vou deixar bem aqui no início do tecido, o início do zíper também, porque depois o cos vai passar aqui por cima. Então, aqui eu vou costurar ele bem aqui na pontinha, só para prender no tecido. E aqui, ó, você cuida para deixar o teu tecido solto, que não tem erro, porque se você esticar o tecido, o zíper ele fica embabadado, mas se você deixar o tecido aqui bem solto, vai dar certinho. Agora eu vou posicionar aqui, ó, na minha peça de novo. Então, tem que ficar abrindo o zíper assim. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o pezinho de zíper, que eu uso esse aqui, ó. E eu vou colocar ele aqui na máquina para costurar agora bem próximo aqui aos dentes do zíper. Agora eu vou fechar aqui a parte da minha limpezinha aqui do zíper. Fechei aqui, ó, os 4 cantos, os 3 cantos dela aqui, ó. Então, aqui, ó, eu pespontei a limpezinha e costurei aqui, ó, em uma lateral do zíper aqui.
E agora eu só vou dar o acabamento com viés aqui, ó. Aqui em cima eu deixei um espaço, deixei aqui na mesma posição do zíper, que depois o cos vai passar por aqui e vai fazer essa parte aqui dessa limpeza. Então agora eu vou pegar aqui o viés e vou passar aqui nesse lado aqui, ó. Vou costurar e vou costurar também abertinho aqui, ó, do outro lado, pegando o zíper aqui para dar o acabamento aqui nessa parte também. Então, ó, aqui eu tô com o zíper prontinho, olha só que bonitinho. E aqui do avesso, ó, eu só costurei aqui, ó, dei o acabamento aqui com o viés, desse lado aqui eu também dei o acabamento com o viés. E aqui, ó, eu só fiz um pespontinho aqui, uma costurinha para prender ele, para ele ficar viradinho para cá, para ele não virar lá pro outro lado. E aqui em cima, ó, ele ficou aqui assim, ó, terminando um pouquinho antes aqui do cos. Então aqui agora eu vou continuar aqui fechando o entre pernas pra gente dar continuidade aqui na parte da nossa barra. E aqui eu tô chegando novamente na parte da barra, então eu já alfinetei aqui essa parte aqui, já medi aqui os meus 4 centímetros e vou fazer aqui a virinha de novo. Agora, ainda antes da gente dar acabamento aqui nessa barra, a gente precisa dar o acabamento aqui na lateral, tá? Ó, então aqui eu já passei o viés aqui nas laterais aqui da calça, no entre pernas, e agora eu vou fazer aqui a barra. Vou tirar essa parte aqui da máquina para ficar um pouco mais estreito aqui, ó, para ficar mais fácil de fazer essa barra. Daí ela encaixa aqui dentro, ó, certinho. E aqui daí eu só vou continuar ali da onde tá na frente, eu vou continuar a barra aqui para a parte das costas, tá? Então a barra fica assim, ó, pelo avesso fica aqui, ó, toda essa parte embutida. E pelo direito ela fica aqui, ó, certinha também, ó. Então ela fica com essa diferença aqui, ó, no comprimento, ó, que fica bem charmosa, ó, fica bem diferente essa barra aqui. E agora eu vou terminar o cos da calça e a gente já tá com essa calça pronta. Então o cos aqui eu vou pegar, que a gente tinha deixado alfinetadinho já as partes que é pra fechar, e só vou emendar aqui nessas partes. E aqui tá então o cos emendado. Aqui eu poderia dar um acabamento com viés aqui na parte de baixo, mas eu não vou fazer isso por 2 motivos. Primeiro, porque acabou o meu viés, só sobrou esse pedacinho. E segundo, porque esse tecido ele tem um pouquinho de elasticidade, então eu não quero perder essa elasticidade nesse sentido aqui, ó, por conta do viés que não estica. Então aqui eu vou fazer só uma virinha de uma barra mesmo. Então aqui, ó, eu fiz esse acabamentinho aqui só com uma costurinha reta e agora eu vou costurar esse cos aqui na calça. Começando aqui, ó, eu deixo o zíper nessa posição assim, abertinho pra lá e começo a costurar por aqui, ó. E aqui desse lado a mesma coisa, ó, eu vou posicionar o zíper dessa forma e vou passar aqui por cima, mantendo exatamente a distância do pé de máquina, que é pra hora que a gente virar, isso dá certinho lá pro outro lado. E aqui, ó, ficou certinha a altura. Tá vendo? Aqui, ó, eu encontro certinho. Então, agora a gente só abre aqui, ó, e faz uma costurinha assim, ó. É bem simples esse acabamento aqui de fazer, ó. Eu só vou costurar aqui essa limpeza aqui, ó. Ficando dessa forma, assim, esse acabamento. E aqui desse lado é a mesma coisa. Eu tô com ele aberto aqui, ó. Eu só vou costurar aqui, ó. E aqui também, ó, só virar, que o acabamento já fica perfeitinho aqui. E agora a gente pode passar um pesponto aqui, ó. Como essa peça ela tá toda pespontada, eu vou fazer esse pesponto aqui por fora mesmo. E eu vou fazer com uma distância de um pé de máquina. Porque esse tecido ele tá bem grosso. E eu tô com medo de fazer muito na pontinha e ele meio que dá uma laceada assim, sabe? Terminei aqui o pesponto da parte de cima do cos, ó, ele já ficou bem alinhadinho. Fechando aqui o zíper tá bem certinho, depois a gente pode pôr um ganchinho aqui por dentro para fechar bem essa parte aqui. E agora a gente não terminou ainda, a gente precisa dar o acabamento aqui nessa parte de baixo para não ficar virando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é acertar esse cantinho aqui, ó, tá vendo como fica aparecendo aqui um restinho de tecido? Na verdade aqui não vai dar para ver. Mas ele fica aqui uma rebarbinha aqui, ó, aparecendo. E eu vou pegar esse restinho aqui, vou empurrar para dentro e vou dar um pontinho aqui na máquina para ele ficar escondidinho ali dentro e não virar para fora, tá? Esse tipo de acabamento você pode dar tanto na máquina como você pode fazer à mão também, que fica ainda mais caprichado. Então agora eu só vou finalizar os acabamentos aqui da peça
à mão e já fica aqui com algumas imagens de como ficou aqui essa calça vestida no corpo e como ficaram os acabamentos. Por hoje era isso e até o próximo vídeo.